Olá pessoal, aqui quem está falando é Karine Câmara. Você que não me conhece ainda, eu sou advogada, professora de Direito Constitucional. Estou fazendo aqui uma sequência de vídeos explicando o direito constitucional e lendo a Constituição, explicando artigo por artigo. Essa explicação é muito importante para você que pretende fazer concurso público, você que tem pretensões de fazer a prova da OAB. Até a segunda fase da OAB em Direito Constitucional é uma boa opção. É um direito fácil, é um direito leve. Você precisa apenas de uma Constituição, de um único livro, compreender aquele livro que você vai conseguir fazer uma prova bem eficiente, vai conseguir a sua pontuação, tá? Vem com a gente estudando. Eu queria agradecer você que está curtindo o canal, você que está acompanhando, compartilhando os vídeos. O direito constitucional é um direito extremamente importante para quem tem pretensões de fazer carreira jurídica. É o ramo do direito que é mais importante, porque o fundamento de todo o ordenamento jurídico ele está baseado dentro do texto constitucional. Então é muito importante você compreender a Constituição para você conseguir entender os outros ramos do direito. E não se esqueça que constitucional é o fundamento de tudo. Então vem com a gente, daqui a pouco eu vou estar lançando mais um vídeo explicando o artigo 4º da Constituição. Então até daqui a pouco, aguardo vocês. Bom, vamos lá pessoal, vou começar aqui a leitura e a explicação do artigo 4º da Constituição da nossa República. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E no parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pois bem, não sei se está perdendo o foco aí para vocês, mas abra a sua Constituição aí, abra o seu livro, o seu slide e acompanhe aqui comigo. O artigo 4º da Constituição, ele tem esses princípios, e esses princípios são relacionados a questões externas da República Federativa do Brasil, questões de relacionamentos internacionais entre as nações, maneira com que o Brasil deve se comportar em relação às demais nações. Tá? Fazendo aqui um adendo nessa explicação, eu vou trazer para vocês aqui o José Afonso da Silva, que dentro desses princípios, ele elenca 4 inspirações, 4 conceitos dentro desse princípio. Ele traz o conceito nacionalista, internacionalista, pacifista e comunitarista, tá? Eu vou explicar para vocês brevemente esses conceitos que ele traz dentro desses princípios que estão explícitos aqui no artigo 4º. O conceito nacionalista é a independência da nação, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados. E isso aqui a gente consegue ver no inciso 1º, tá? No inciso 1º, no inciso 3º, no inciso 4º, aqui, tá? E no inciso 5º, também no inciso 4º, aqui em cima, né? Eu pulei, passei para o sexto direto, mas não é. Artigo 4, inciso 4 e o inciso 5º, tá? Que é o conceito nacionalista, que é independência nacional, sabe? É o conceito de independência nacional. Ele pega esses 4 conceitos ali, esses 4 incisos, e joga ali no conceito que ele chama de nacionalista. O segundo conceito, segundo José Afonso da Silva, é o internacionalista, que é a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso a gente consegue enxergar bem aqui no inciso 1, tá? E no inciso 8º. No inciso 8º. Esses estão enquadrados aí no conceito de José Afonso da Silva. O conceito pacifista é a defesa da paz, é a solução pacífica dos conflitos, a concessão de asilo político. E isso daí a gente consegue ver no inciso 7,
né? Também a gente consegue enxergar isso no inciso 10, tá? E a gente também consegue enxergar no inciso 5º, né? E o quarto conceito que ele traz para a gente, dentro desses princípios, é o comunitarista, que é a cooperação internacional entre os povos. É aquilo que o Brasil tem que fazer para tentar cooperar com as demais nações, né, assinando tratados internacionais. E isso a gente consegue ver no 9 e no parágrafo único também, tá? Agora eu vou tentar aqui trazer para você, analisar inciso por inciso, tá bom? Rapidamente aqui. A independência nacional. A independência nacional é a soberania externa, é a soberania externa do Brasil. Impõe ao Estado o dever de atuar de acordo com sua soberania e respeitar também as demais soberanias dos Estados. Porque se o Brasil ele é soberano, ele tem uma independência nacional, ele precisa respeitar essa independência dos demais Estados. Ele precisa enxergar que os demais Estados também têm essa independência, também têm essa autonomia. Então ele precisa respeitar essa independência e ele também tem que se impor como Estado soberano que ele é, tá? O 2 aqui é a prevalência dos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos. Direitos no âmbito interno e externo, que o Brasil ele tem que buscar respeito aos tratados de direitos humanos, buscar pela proteção dos direitos humanos e sempre se opor aos estados que violarem os direitos humanos. Então aqui o Brasil ele precisa respeitar tratados, os direitos humanos precisa sempre prevalecer sobre qualquer outro direito. Então o Brasil ele tem que repudiar os demais estados que violam alguma regra de direitos humanos, e o Brasil também, como nação, tem que praticar políticas internas e externas que respeitem cada vez mais os direitos humanos. Terceiro aqui é a autodeterminação dos povos. É o respeito ao direito que os demais estados têm em escolher o sistema político. Então, o Estado ele tem autonomia para escolher o sistema político que lhe convier. Cada Estado ele conhece as especificidades de cada cidadão, do seu próprio país. Então, o Brasil ele precisa respeitar esse sistema político que o Estado quiser escolher. Então, não tem o direito de se meter. O quarto aqui é a não intervenção. Não intervenção, proibir mesmo, né, o Estado brasileiro de interferir em assuntos externos e internos. Lembra que eu falei no vídeo passado que os estados são autônomos, o Estado que ficam dentro da Federação Brasileira, dentro da República, eles são autônomos, mas eles não são soberanos. Mas o Brasil, como nação, a União Federal, ela não pode chegar a interferir num Estado federativo. Também ela não pode chegar, o Brasil como Estado, interferir num outro Estado, num outro país. Ela não pode interferir no outro país. Interferir mesmo, é uma proibição de interferência em assuntos externos de outros estados, né? Isso também inclui a vedação da intervenção militar. O Brasil ele não pode intervir militarmente em nenhum outro estado, não pode intervir na economia de um outro estado, nem no estado da federativo, nem em nenhum outro estado do mundo, né? Nenhum outro estado como nação. Isso não pode acontecer. Tá? O artigo 5º aqui, o inciso 5º é igualdade entre os estados. O Brasil, como República Federativa, ele deve adotar medidas de plano internacional para proporcionar a igualdade entre os estados. Então, o Brasil ele precisa criar políticas para sempre ajudar os demais estados, tentar trazer os demais estados para sempre ter um patamar de igualdade, no sentido de trazer benefícios para aquele cidadão, para que todos tenham igualdade de tratamento, de respeito, de dignidade, etc. O inciso 6º, defesa da paz. Essa defesa da paz, ela impõe 2 deveres, né? O primeiro é em caráter positivo, são aquelas medidas que promovem e que buscam a paz. O Brasil ele tem sempre que promover a busca da paz. E a segunda é aquele dever de caráter negativo, que é a abstenção, né? O Brasil precisa se abster, precisa negar, ele precisa se abster dos conflitos. Então ele não pode querer se meter em um conflito, sempre para se meter no sentido de que for ajudar, mas ele não pode querer
tentar se meter num conflito pura e simplesmente porque ele quer tomar partido desse ou daquele país. Não. Segundo a Constituição, é defesa da paz. É sempre em defesa da paz. O artigo 7º, tá? Solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos. Que o Estado brasileiro ele deve buscar solucionar os conflitos sem o uso da força. O Brasil, ele sempre, então, complementando, né, o artigo de cima, o inciso de cima, então sempre que o Brasil ele for buscar solucionar um conflito, ele sempre tem que se abster do uso da força. Existe um artigo na Carta da ONU, o artigo 33, que ela traz várias soluções pacíficas para as controvérsias internacionais, no âmbito internacional, a mediação, negociação, a arbitragem, né? Então tem os tribunais que podem dirimir conflitos sem necessariamente ter que usar o uso da força. Então esse uso da força, o uso de armas, tem sempre que ser repudiado pela República Federativa do Brasil. Tá? O inciso 8º é repúdio ao terrorismo e ao racismo. Traz exemplos, o Estado deve buscar ações para repudiar o racismo e o terrorismo no âmbito internacional e nacional. Então o Brasil ele sempre tem, né, política, pelo menos internas aqui, ele tem muitas políticas internas que ele busca erradicar o racismo, né? Existe o Estatuto da Igualdade Racial, e o Brasil também tem leis muito duras de combate ao terrorismo, existem leis muito duras de combate ao terrorismo, mas isso também tem que haver esse tipo de política no âmbito internacional. No âmbito internacional, o Brasil precisa praticar políticas de repúdio ao racismo e ao terrorismo, né? Vamos lá. O 9, cooperação entre os povos, para o progresso da humanidade. Eu vou pular o 9, vou falar do 10, porque o 9 ele tá junto com o parágrafo único, então depois eu volto aqui no 9, tá? A concessão de asilo político, né? O Brasil ele precisa buscar proteção ao indivíduo, ele tem que buscar ajudar a dar proteção aos indivíduos das demais nações, se esse indivíduo vier buscar no Brasil proteção contra a perseguição política. Se esse indivíduo vier aqui no Brasil de reclamar que está sendo perseguido politicamente, o Brasil ele tem que ter medidas, tem que ter políticas públicas de concessão de ajuda, auxílio a esse tipo de gente, de refugiado, sabe, de pessoas que estão sendo perseguidas em outros países, no seu próprio país, por perseguição política, né? Mas tem que ser de fato perseguição política. Não adianta você querer se refugiar no Brasil, cometer crimes no seu país de origem, e querer se refugiar no Brasil e dizer que é refugiado político. Não é refugiado político, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em estar, de repente, dando asilo para uma pessoa que realmente não precisa. Aqui é você prestar auxílio a pessoas que estão sofrendo perseguição política. Tá? O 9, vamos voltar ali no 9, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Essa cooperação entre os povos é que o Brasil ele deve buscar ações para sempre estar cooperando com as demais nações, buscando interação com os demais países, tá? Buscando fazer políticas de ajuda financeira, de ajuda econômica. É muito parecido com o que fizeram no Mercosul, né? Na época que queriam até criar uma moeda única, não deu certo, mas ele queria reforçar aqui a economia no Mercosul, queria reforçar o trânsito livre aqui, tanto que a gente não precisa de passaporte para entrar no país do Mercosul, isso para facilitar o acesso, para facilitar a economia. Então isso é uma cooperação para o progresso da humanidade, não só aqui no nível na América Latina, mas especificamente, né, quando o parágrafo único ele fala especificamente da América Latina. Ele fala especificamente da América Latina porque a gente tem um dever aqui social, um dever moral de ajudar aqueles países que estão mais próximos da gente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que estender a mão também, que não tem que estender a mão para os países que estão mais longe. Agora nessa questão dos haitianos, o Brasil ajudou bastante, abriu as fronteiras para os haitianos. Então o Brasil, ele sempre busca ajuda, ele sempre teve política, é um país solidário, né? Então ele sempre teve políticas de ajuda a todas as nações, a cooperar com todas as nações. O Brasil, ele manda frotas do exército para outras nações, para ajudar a dirimir conflitos. Então, nesse ponto, o Brasil, ele é um país que ele tem buscado muito ajuda e colaborar entre as demais nações. Então, esse inciso 9, ele se coaduna com
com um parágrafo único, né? Ele se coaduna sempre com um parágrafo único. Então, é isso aqui. A gente teve 10 incisos, né, que busca dar ao legislador os objetivos necessários de como a República Federativa do Brasil deve tratar os demais estados no âmbito internacional. Se o inciso 3º, ele tem princípios relacionados aos direitos fundamentais dentro do nosso país, o artigo 4º, o artigo 4º da Constituição, ele já traz os princípios que o Brasil ele deve agir de forma internacional, de políticas externas. E esses 10 incisos, José Afonso da Silva elenca esses 10 em 4 características, né? Que é o nacionalista, o internacionalista, o pacifista e o comunitarista. Não sei se ficou muito claro para vocês aí, mas se vocês quiserem a gente volta, a gente faz um outro vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser para falar do artigo 5º da Constituição, que é um artigo muito importante, é o artigo que estão lá a maioria das cláusulas pétreas. Todo o artigo, né, cláusula pétrea, todo artigo é cláusula pétrea, artigo que cai todo ele em concurso, é um artigo que cai o maior número de questões em concurso, que cai na OAB. Então é bom a gente se concentrar, o vídeo vai ser um pouquinho maior que os demais, e para começar já a estudar o artigo 5º, talvez eu faça mais de um vídeo. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem que gostaríamos nesse 4º artigo aqui. Se você não entendeu, manda um vídeo aí, manda um like, manda um comentário, que eu explico novamente. Não tem problema nenhum não, faço um outro vídeo, explico novamente para vocês. O que você não pode esquecer é que constitucional é o fundamento de tudo. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.